Bem-vindo a você, bem-vinda que acaba de acessar o canal. A nossa conversa de hoje vai girar em torno da solidariedade. Daí nós convidamos Severino Ramos Figueiredo, conhecido como Raminho. Ele é graduado em História e especialista em Estudos da América Latina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Atuou na Organização de Catadores de Materiais Recicláveis. Membro da Associação dos Missionários e das Missionárias do Campo. Militante do MST e da coordenação do Armazém do Campo na capital pernambucana, Recife. Raminho, na apresentação que eu fiz, você declarou que é membro do Movimento Sem Terra, o MST. E graças à iniciativa do movimento, nasceu na cidade do Recife o Armazém do Campo. E a nossa conversa vai girar em torno da solidariedade e em torno desse armazém. Então eu pergunto, o que é o Armazém do Campo? Então, muito bem. O Armazém do Campo, ele é um empreendimento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro quando fala do Armazém do Campo é que ele pertence a um movimento social. Ele não pertence a um sujeito, ele não pertence a uma associação, ele não é um empreendimento como um empório, por exemplo, que vende produtos orgânicos. O armazém, ele pertence ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Essa é a primeira coisa, né? E por que o movimento sem terra cria o Armazém do Campo? Ele cria o Armazém do Campo para dialogar com o mundo urbano a partir da produção. Quer dizer, uma coisa é você dizer para a população do mundo urbano que é necessário e viável a reforma agrária. Outra coisa é a partir de um estabelecimento que vende produtos da reforma agrária popular, você dizer esse arroz que você está levando foi produzido por uma cooperativa de trabalhadores no Rio Grande do Sul, chega aqui e daqui a gente está distribuindo em forma de venda para a população, né? Então, essa é a grande pegada, para usar uma linguagem aí da juventude, né, do Armazém do Campo. O primeiro passo é ser um espaço de venda de produtos da reforma agrária popular e ser um espaço de divulgação do movimento a partir disso aí. Segunda coisa, o armazém ele existe para ser um espaço de divulgação da luta popular. Ele não é apenas um espaço de venda. Ele é um espaço de articulação dos movimentos sociais, né? No caso nosso do Armazém de Recife, ele é um espaço que dialoga com o mundo urbano de tal maneira que a parte cultural do armazém é hoje assumida em 100% pela juventude da periferia de Recife, né? Então, há toda uma movimentação cultural que também se dá dentro do espaço do armazém, né? Terceiro ponto, né? Então eu já disse, o armazém dialoga com a população a partir da produção e diz da viabilidade da reforma agrária popular. O armazém articula sujeitos coletivos do campo popular de esquerda, logicamente, né? A gente tem uma identificação, não vamos negar isso. Terceiro, o armazém ele existe para ser autossustentável. O que é que dizer autossustentável? Ele não depende de projeto do exterior, ele não depende de projeto governamental, ele não depende de ONG, ele depende exclusivamente da venda de produtos da reforma agrária. Então, se vende, paga as contas. Se não vende, não paga as contas, né? Então, esse é um terceiro elemento. E um quarto elemento, que a gente costuma dizer que são os 4 elementos que compõem o Armazém do Campo, é o elemento do alimentar a mística da rebeldia, né? A gente que está dentro do espaço de militância do movimento, dentro do armazém, costuma dizer que a pessoa, quando chega no armazém, ela tem que não só comprar aquilo que vai lhe alimentar enquanto produto que ela vai comer para alimentar suas células, mas ela também vai alimentar-se da rebeldia contida nos grãos, contida na identificação dos produtos que estão na prateleira, ao saber isso chega até mim porque mãos livres estão produzindo esse produto, né? Então essa é a grande sacada, assim, eu acho, do Armazém do Campo, né? Ele surge há 4 anos atrás, o primeiro armazém foi criado
na cidade de São Paulo, né? E depois o Rio de Janeiro cria, Belo Horizonte cria, né? Nós somos o primeiro armazém do Nordeste. Então foi criado em maio de 2019, o primeiro armazém do Nordeste, e hoje ele é, eu diria, sem sombra de dúvida, sem medo de estar sendo arrogante com essa fala, um ponto central de articulação da esquerda na cidade de Recife. A pandemia vem visitando todas as facetas da sociedade. O vírus é amoral. Por onde ele passa, deixa pegadas de dores, sofrimento. Mas, por outro lado, gera muita solidariedade. Como se situa o Armazém do Campo dentro do contexto solidário? É um fato que a história da humanidade não será apenas antes e depois de Cristo, né? Hoje eu acho que a história da humanidade vai ser marcada pelo antes e pós-pandemia. Nós ainda vivemos o período da pandemia. E isso é bom a gente estar sempre lembrando, para nós e para os outros, né? Nós ainda estamos num período de pandemia, né? Inclusive com uma onda nova de pandemia se aproximando. Quando o armazém foi criado em maio de 2019, ainda não existia a pandemia. Então a gente vem num período crescente de vendas, de conquista de espaço, de simpatia da população, até dezembro, janeiro, né? Em fevereiro de 2020, vem a pandemia, né? A pandemia, eu queria dizer assim, a pandemia ela nos expõe enquanto sujeitos, ela nos expõe às fragilidades, né? Se a pandemia não é criada por outra coisa, senão pela má intervenção humana no meio ambiente. A má intervenção de nós, sujeitos humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, quebramos o pacto com a natureza, quebramos o elo que nos une com o todo da vida, e a partir daí vem a pandemia. Quando vem a pandemia, há um desmantelamento, uma desagregação da vida social, né? Como é que isso atinge o armazém? Então, o armazém que vinha até então com a loja física funcionando, rodas de diálogo, noites culturais, festas, rodas de samba, tudo isso para, né? A loja física ela é frontalmente atingida, a gente fechou a loja física, e com isso a gente tinha um estoque grande de produtos que passa a ser vendido em forma de delivery, mas é muito timidamente, né? E eu costumo dizer que nesse momento, aí vem um quinto elemento que compõe a descrição do que é o Armazém do Campo, que é a descrição, que é o elemento da solidariedade. Nesse momento da pandemia, o armazém ele fecha as portas da loja física e abre os braços à dimensão da solidariedade, né? Começa ali, eu e um grupo de militantes que compõem o corpo do armazém, a gente passa a morar dentro do espaço do armazém, né? Éramos, naquele momento inicial, um grupo de praticamente 20 pessoas morando dentro do espaço do armazém, que dia e noite se dedicava a fazer comidas para distribuir com a população em situação de rua, e nos alimentávamos da própria comida que era feita para a população, porque não tinha como fazer uma comida para quem trabalha no armazém e uma comida para a população em situação de rua. Então nós estávamos literalmente dividindo o mesmo pão, né? Essa imagem aí de contexto natalino, então nós estávamos comendo e dividindo o mesmo pão, nós que estávamos dentro do armazém e a população em situação de rua, né? Isso levou o armazém a uma crescente na onda de distribuição de alimentos, que, para você ter uma ideia, chegamos, né? Hoje a gente pode dizer que está beirando a 680 mil refeições distribuídas com a população em situação de rua e mais de 180 toneladas de alimento distribuídas também com a população da periferia, né? Porque o alimento a gente distribui com a população que tem residência, e o alimento em forma de cesta, né? E o alimento cozido com a população em situação de rua, né? Então, essa é a dimensão da solidariedade. Eu acho que, se por um lado quebramos o elo com a natureza, fizemos o ato penitencial quando passamos a solidariedade. Descobrimos, como diz o Papa Francisco,
da pandemia, ou nós saímos juntos ou não sai ninguém, né? Então, nós partimos para essa leitura, que a solidariedade é a melhor maneira de enfrentar a pandemia, né? O armazém é do campo, mas está na cidade. Qual o elo que une o armazém ao campo? Vou fazer primeiro uma ponderação sobre o termo orgânico, Sim. né? Quer dizer, existe uma grande associação nacional, uma grande linha de produção de orgânicos, e inclusive o próprio latifúndio, o próprio agronegócio, ele hoje tem um braço que produz orgânico, né? Por exemplo, os produtos da marca Mãe Terra, quem vai no supermercado e vê biscoitos orgânicos, grãos, com a marca Mãe Terra. Mãe Terra é uma grande fazenda. Então, no armazém, a gente também tem os produtos de origem orgânica, obviamente que temos, mas não basta ser orgânico. Esse orgânico, ele tem que ter os pés dentro da agroecologia. E o que é a agroecologia? A agroecologia é a forma de produção em comunhão com a terra, mas em comunhão também com os sujeitos que estão na terra, né? Então, por exemplo, não basta não usar veneno. Além de não usar veneno, é preciso perguntar qual é o lugar do jovem, qual é o lugar da mulher, qual é o lugar do negro, qual é o lugar do velho, do idoso, né? no processo produtivo. Como é que a gente está trabalhando a distribuição do excedente da venda de produtos? Então, quando eu falo de agroecologia, eu falo de uma relação multifacetária, vamos dizer assim, né, de formas infinitas de relação com a terra e com os sujeitos. Quando eu falo de orgânico, eu falo apenas de uma relação de produtos, que já é um avanço de produzir sem o uso de venenos, sem o uso de produtos defensivos químicos, né? No caso do armazém, como é isso? Bom, no armazém, tudo que está na prateleira tem essa busca de ser um produto da agroecologia, né? De ser produtos de homens, mulheres, jovens, que estão ligados de forma coletiva a uma cooperativa, a uma associação. Então, lá na base, esse produto é produzido e beneficiado. Muito do que nós temos no armazém é semi-processado, né? Quer dizer, é uma geleia, é um arroz que vem empacotado a vácuo, é um feijão que a gente está trabalhando para que também venha empacotado a vácuo. Então, por quê? Para proteger do caruncho, né? Porque como são produtos produzidos sem veneno e armazenados sem veneno, com isso ele vindo para dentro do armazém, ele vai estar exposto à temperatura ambiente e não vai sofrer alteração na qualidade final do produto, né? Então, o elo entre armazém do campo e o campo enquanto espaço de produção vai por aí. Quer dizer, o armazém não é um atravessador, como é os empórios, né? O armazém é um espaço de comercialização onde as cooperativas vendem para o armazém e o armazém, comprando a preço justo das cooperativas, vende para a população. Então tem toda essa relação, né? E inclusive alguns do meio urbano, né? Agora mesmo a gente está em negociação com um grupo de mulheres lá de Brasília Teimosa, em Recife, que produz vassouras e produtos de limpeza que nós vamos trazer para dentro do armazém como forma de fomentar o desenvolvimento desse grupo de mulheres, né? Raminho, esse canal ele está a serviço da vida e da evangelização. O conteúdo anterior foi o nosso irmão João Batista. Nós fizemos uma conversa sobre o advento, esse tempo de preparação para o Natal do Senhor. E o Natal sempre surgiu na sociedade, organizada ou não, essas iniciativas de Natal sem fome. E eu recebi recentemente de uma amiga lá do Maranhão alguns dados do Ministério da Saúde. E esses dados estão relacionados à fome. Crianças que fazem as 3 refeições por dia: café da manhã, almoço e jantar. E veja aqui os dados. Em 2015, 76%. Em 2016, a queda é grande, 42%. Em 2017, a gente sobe um pouquinho para 46%. 2018 vai para 62%.
Depois a queda grande. Em 2019, 28%. Depois outra queda. Em 2020, 21%. E agora em 2021 começa a ter uma subida para 26%. Quer dizer que a fome ela volta a assolar a sociedade brasileira e o mundo dos pobres, dos empobrecidos. O que está fazendo como iniciativa para um Natal, por exemplo, sem fome? Eu não gosto da expressão Natal sem fome. Se tem um Natal sem fome, é porque nos outros dias também tem fome. Mas aí, o espírito natalino que sugere ceia, refeição comunitária, se costuma fazer isso entre as pessoas, nas famílias. O que o Armazém do Campo está fazendo nesse sentido quanto ao Natal, né? O Natal solidário? Então, nós vamos agora na segunda quinzena de dezembro, né, juntamente com outros sujeitos, não só o Armazém, né, mas o Armazém ele integra um conjunto de sujeitos coletivos que criou o Mãos Solidárias, né, na cidade de Recife. E quando eu falo de mais de 680 mil refeições, eu estou falando refeições que foram feitas por essa articulação que é o Mãos Solidárias, né, que tem agora recém-inaugurado, numa parceria com a Arquidiocese de Olinda e Recife, a Cozinha Solidária nas Palafitas do Pina. Né? O que nós estamos discutindo, né, quer dizer, junto também com essa articulação com a Arquidiocese, com a Universidade Católica de Recife, e com a CUT, com o Sindicato dos Petroleiros, nós estamos desenvolvendo uma ação chamada Roçados Solidários. Né? Então, o Roçado Solidário, ele tem feito com que todos os sábados, de frente do armazém, saiam 2 ônibus cheios de jovens, mulheres, principalmente a juventude, principalmente as mulheres. Aqui eu quero destacar o papel das mulheres nesse processo. Né? E esse grupo vai para os assentamentos produzir, plantar macaxeira, plantar batata, plantar hortaliças. Né? E desse produto, que já vem nos últimos meses sendo produzido, vai ser coletado, uma parte que já dá para fazer a colheita, como é o caso dos tubérculos, né? Das batatas, dos folhosos, vão ser coletados na semana do Natal, e nós vamos fazer uma ação, que não é um Natal sem fome, uma celebração do Natal sem fome, mas também, a gente quer chamar a atenção para a importância do período natalino, mas queremos também fazer um protesto contra a fome. Né? Então vai ser feito de frente ao armazém, um ato público de distribuição de alimentos, e com isso nós queremos fazer a denúncia do crescimento da fome no Brasil. E a denúncia do crescimento da fome no Brasil vem paralelo com o aumento da produção de soja. Então, nós temos uma população passando fome e temos o agronegócio produzindo grãos para engordar porcos no exterior. Né? É uma grande contradição isso. Né? E destacar nesse ponto o papel da agricultura familiar. Né? Quando a gente fala da distribuição de alimentos, quando a gente fala desse protesto que vai ser ali na semana natalina, eu não vou dizer o dia porque a gente ainda está em processo de discussão, é a agricultura familiar trazendo para o centro da cidade a sua produção. Não é o resto de sua produção, mas é trazer aquilo que foi produzido para distribuir com a população urbana. Eu acho que isso é o grande ato natalino, vamos dizer, né? Porque a encarnação do Filho de Deus está ali presente na materialidade dos alimentos distribuídos entre os pobres, né? Porque é o povo pobre que produziu e o povo pobre sendo beneficiado. Acho que o próprio Natal ele sugere isso, né? A própria palavra Belém quer dizer a casa do pão. Então, acho que o Cristo se encarna na humanidade e um dos elementos centrais, né, como elemento simbólico de vivência e de sacramento é exatamente a mesa, né? O cristianismo é a religião que nasce em torno da mesa. Então, toda a expressão de partilha, de comer junto, se aproxima não só da Eucaristia, mas também dessa dimensão solidária e social de Jesus, que tantas vezes na sua vida soube partilhar, não só multiplicar, mas partilhar o pão com quem estava passando fome. Então, Ramin, muito obrigado pela tua presença como irmão, mas também como militante cristão, que está inserido no movimento popular, nos movimentos populares, sendo assim essa presença de vida. Então,
Se você quiser as últimas palavras de agradecimento, muito bem. pode ficar à vontade. Então, agradecer por esse instrumento de comunicação, né, que você está aí criando e fomentando, e eu acho essas iniciativas fantásticas. A gente tem que criar instrumentos para dialogar com a população, né? Essa é uma coisa. E canais como esse só torna essa possibilidade real, e isso é muito bonito e importante, né? E a gente que agradece estar aqui, partilhar contigo um pouco da experiência da gente, como missionários também, né, que somos, e isso é uma riqueza divina. Também agradecemos a você que nos acompanhou durante toda a entrevista. Espero que vocês se inscrevam, dê seu like, comentem, porque sempre vem conteúdo de qualidade a serviço da vida e da evangelização.